Olá, pessoal! Agora nós vamos entrar em uma nova etapa de conhecimento, a educação inclusiva. Nos próximos slides, nós vamos falar sobre as definições de educação inclusiva. Sejam bem-vindos. A educação para pessoas com deficiência no Brasil caminhou de uma maneira segregadora até a publicação da Constituição de 1988. Até essa data, as crianças eram atendidas em escolas de educação especial e não frequentavam as escolas de ensino regular, a não ser em salas especiais. A Constituição de 1988 é uma Constituição extremamente democrática e que trouxe pela primeira vez as concepções de inclusão social. Nessa Constituição, há uma recomendação de que crianças com deficiência que se adaptem à escola comecem a frequentar o ensino regular. Só que o grande marco na educação inclusiva foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996. Inspirada, entre outras coisas, na Declaração de Salamanca, que é um marco mundial da inclusão, essa lei trouxe pela primeira vez um conceito de educação para todos. Até a década de 90, a escola era um lugar para alguns, para pessoas que se adaptavam àquele modelo de escola. Com a LDB de 1996, nós começamos a trabalhar com o conceito de que toda criança tem o direito de aprender e consegue aprender desde que a escola saiba ensinar essa criança. Então, todos os alunos em idade escolar devem ser matriculados na escola, sem exceção. Claro, gente, que há casos graves em que, se a criança frequentar a escola, ela vai ter a saúde comprometida. Para isso, existe um plano pedagógico especial para que a criança receba o ensino em casa. Tá? A criança ela é matriculada numa escola de ensino regular, mas ela não frequenta essa escola. Essa escola prepara, o pedagogo prepara para ela o material didático que é levado até ela. Pode ser na casa dela, se ela estiver sendo tratada em casa, e pode ser num hospital, que a gente chama de pedagogia hospitalar. Tá? Então, não é uma lei que obriga a qualquer criança, mesmo prejudicando a saúde dela, a frequentar a escola. Essa lei, a LDB de 1996, também trouxe um conceito de que a educação básica deve ser pública, ou seja, oferecida obrigatoriamente pelo governo público, seja ele municipal, estadual ou federal, e deve ser gratuita. As etapas da educação básica são a educação infantil, que inclui creche e pré-escola, o ensino fundamental 1, que começa no primeiro ano e vai até o quinto, a criança ingressa nele com 6 anos de idade. O ensino fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano. E o ensino médio, que tem 3 anos e pode ser dividido entre o ensino médio técnico e o ensino médio regular. Todas essas etapas têm que ser oferecidas de modo gratuito para os alunos nessa faixa etária. As pessoas que não estão mais na faixa etária de 0 a 17 anos, que é a faixa etária da educação básica, também tem direito à educação pública e gratuita através da educação de jovens e adultos, a EJA. Então, a LDB traz esse conceito de que todos têm o direito de frequentar a escola. Quando a gente fala que educação inclusiva é um conceito recente, tanto no Brasil como no mundo, a gente quer dizer que os conceitos trabalhados pela inclusão não eram representados significativamente na escola até, vamos dizer assim, a década de 1980, quando os primeiros pensamentos inclusivos começaram a surgir na escola. Quais esses pensamentos? Por exemplo, uma escola que ofereça igualdade de oportunidades, em que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de aprender, uma escola que dê acesso a todos os alunos em idade escolar a esse aprendizado, uma escola que respeite as diferenças entre os alunos, porque nós aprendemos em ritmos diferentes e de modos diferentes, nós temos habilidades e competências diferenciadas e é preciso respeitar isso.
a valorização da diversidade. A nossa sociedade é uma sociedade diversificada. O povo brasileiro tem várias origens, tem várias culturas misturadas, nós temos comportamentos diferentes, religiões diferentes. Então, cada criança vem de uma família e ela traz consigo uma personalidade moldada por essa família, pelo ambiente cultural em que ela cresceu. E a escola precisa respeitar isso, ela não pode impor um padrão cultural a essa criança. Então, aí a gente entra num conflito entre a homogeneidade e a heterogeneidade. A homogeneidade é uma tendência a querer fazer com que todos os alunos aprendam de modo igual, no mesmo ritmo, se vistam igual, falem igual, usem as mesmas roupas, os mesmos acessórios, gostem das mesmas coisas. Isso é impossível, porque na nossa sociedade nós não somos assim, nós somos heterogêneos, ou seja, cada pessoa é de um jeito e é preciso respeitar isso. Então, o conteúdo que você vai oferecer é o mesmo, mas você tem que entender que a absorção desse conteúdo é diferente em cada criança. Isso é que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, porque elas pensam assim, como é que a escola vai ensinar um conteúdo para cada criança? Não é isso que a educação inclusiva prega. Ela prega o ensino de um mesmo conteúdo para todas as crianças, respeitando as diferenças e as dificuldades dessa criança, tá? Então, uma criança que tem uma dificuldade matemática, que tem uma descalculia, por exemplo, ela vai receber o conteúdo de matemática sim. Nós não vamos deixar de ensinar a matemática porque ela tem dificuldades. Só que ela vai receber esse conteúdo de maneira adaptada à dificuldade dela. Então, nós temos aí o abandono de uma concepção tradicionalista de educação, em que a criança se comporta de maneira passiva diante do conhecimento, e nós temos um pensamento construtivista sendo colocado em prática, que é uma teoria inspirada em Jean Piaget, em Vygotsky, de que a criança é participativa no processo de aprendizagem. Então, a gente não pode elaborar um conteúdo de aula sem pensar em como é a nossa sala de aula, tá? A gente precisa pegar a teoria e tentar levar essa teoria até a criança de uma maneira que a criança entenda e elaborar práticas para essa teoria. Atualmente, a escola vive uma fase de adaptação à inclusão. Desde 1996, quando a LDB trouxe toda uma mudança nas características da nossa educação, do nosso sistema educacional, nós tentamos nos adaptar. Alguns resultados positivos já podem ser observados na nossa sociedade. A gente tem deficientes trabalhando, estudando, dando continuidade aos estudos, indo para a faculdade, inclusive vivendo mais, porque tem uma qualidade de vida melhor. Então, assim, quando se trata de educação, os resultados são realmente lentos, porque nós temos, como eu já disse, um país muito grande, com muitas crianças dentro da escola. Então, a escola teve que adaptar a sua estrutura física para receber as crianças com dificuldade de locomoção, por exemplo. Ela teve que mudar a grade curricular, porque ela inseriu disciplinas inclusivas, em que se valorizava a diversidade cultural do Brasil. Os parâmetros curriculares nacionais falam muito a respeito disso, né, desse conteúdo diversificado. Ela precisou qualificar e atualizar professores e gestores para lidar com as deficiências e com outros alunos de inclusão. Precisou mudar o material didático, adaptar o material didático, adaptar métodos e estratégias educacionais para receber as crianças com necessidades educacionais especiais. Então, ainda passamos por essa mudança, ainda passamos por essa estruturação, mas nós temos que pensar que se nós queremos uma sociedade inclusiva, a escola tem um papel fundamental nesse processo de inclusão. Então, com a LDB, nós temos uma ampliação do público recebido pelas escolas da rede de ensino regular. Porque até então não havia um grande controle das crianças que frequentavam a escola, como há hoje, e muitas crianças acabavam excluídas do processo de ensino-aprendizagem. Hoje nós temos
matriculadas todas as crianças em idade escolar, salvo algumas exceções, como eu já falei. Então, nós temos deficientes físico, intelectual, visual, auditivo ou com deficiências múltiplas, crianças com distúrbios de aprendizagem, dislexia, descalculia, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, dislalia, enfim, vários distúrbios que acompanham a aprendizagem, que poderiam segregar essa criança a uma sala, entre aspas, especial. Hoje não, ela frequenta a sala comum e ela precisa do apoio psicopedagógico no contraturno escolar, através das salas de recursos pedagógicos. Transtornos globais de desenvolvimento, que é o transtorno do espectro autista, síndrome de Rett, síndrome de Kanner. Esses transtornos são atendidos pelo AEE, Atendimento Educacional Especializado. Altas habilidades e superdotação, déficit social, crianças com condições de miséria e que hoje recebem o apoio da Bolsa Família para poder frequentar a escola. Crianças com problemas familiares e emocionais graves, né, sofrem abandono dos pais, sofrem violência doméstica, abuso sexual. Essas crianças têm que frequentar a escola e precisam de um apoio psicológico, psiquiátrico. Minorias étnicas, de gênero, sexualidade, raciais. Então, o nosso conceito de inclusão vai além do conceito de deficiência. Tá? Incluir o aluno é incluir o aluno que tenha qualquer tipo de dificuldade dentro da sociedade. Então, a escola ela recebe uma diversidade étnico-racial, de gênero, de sexualidade hoje muito grande, ela precisa saber lidar com isso. Então, essa ampliação do público trouxe, vamos dizer assim, retardou bastante o processo de inclusão no Brasil, por nós termos uma sociedade bastante diversificada, e talvez por isso que, mesmo 24 anos após a publicação da LDB, nós ainda percebemos a necessidade de avanço dentro da escola. Nós ainda percebemos a carência de alguns recursos, de atendimento especializado, mas o importante é estarmos caminhando. Então, até a década de 80, a escola tinha como objetivo ensinar o conteúdo acadêmico. Não interessava à escola uma criança com nenhum tipo de dificuldade de aprendizagem. Essa criança ela era excluída ou então ficava a cargo dos pais, a critério dos pais, contratar reforço, atendimento especializado. Atualmente não, é uma obrigação da escola ensinar a todos, como a gente já falou. Então, além do ensino acadêmico, ela tem que socializar a criança, ela tem que promover funcionalidade dessas crianças com deficiência ou que tenham problemas de aprendizagem graves ou que tenham transtornos de desenvolvimento ou altas habilidades. Ela precisa torná-las adultos funcionais. Ela precisa desenvolver a autonomia dos seus alunos para que eles sejam independentes, para que eles consigam raciocinar por conta própria. Promover a integração social entre os seus alunos, porque esses alunos que hoje representam o público escolar, amanhã serão a nossa sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade que conviva de modo equilibrado, de maneira democrática, de uma maneira que todos respeitem todos, a escola também tem que ser assim. Precisa suprir a parte emocional dos seus alunos, porque quando um aluno chega na escola, às vezes chorando, abalado por um trauma que ele passou em casa, com a família, ou no passado dele, a escola precisa acolher. Nós não podemos fechar os olhos para as questões emocionais dos alunos, porque o emocional interfere muito no aprendizado. Por isso que é importante que haja nas escolas um apoio psicológico. Isso é uma carência que a escola tem ainda e que precisa ser sanada. O atendimento psicológico dentro da escola, porque nós adultos, tem dia que nós não acordamos bem, mas nós já temos uma maturidade suficiente para poder, às vezes, seguir em frente e realizar nossos trabalhos. Uma criança de 6, 7 anos não tem essa maturidade ainda. Então, ela vai para a escola triste, chorando, ela não vai conseguir aprender, ela precisa de um atendimento especializado lá. E o desenvolvimento cognitivo, principalmente das crianças com deficiência intelectual, que precisam ter o seu cognitivo trabalhado constantemente para desenvolver as suas habilidades.
Então, nós temos as primeiras mudanças a partir da Constituição de 88, depois com a LDB de 1996, mas a estrutura do sistema educacional atual ela é mudada radicalmente em 2003, pelo Ministério da Educação, que diz que as crianças deficientes elas não vão ser só matriculadas na escola de ensino regular, elas vão frequentar salas de aulas comuns. Então, não pode haver uma sala especial, uma sala com alunos especiais. Esses alunos com necessidades educacionais especiais precisam frequentar as salas de aula que os colegas, que não têm a deficiência. Então, o conceito de inclusão propriamente dito. Então, aí nós não temos mais a separação entre ensino regular e ensino especial. O que acontecia? Ainda existe a educação especial. A educação especial ainda é permitida e, inclusive, incentivada. Só que ela deve ser oferecida dentro da escola de ensino regular, através das salas de AEE, Atendimento Educacional Especializado, que são preferencialmente oferecidas. Esse atendimento é preferencialmente oferecido nas salas de recursos multifuncionais. E o atendimento é obrigatoriamente feito por um professor especializado em educação especial. A criança vai frequentar a sala de aula comum no horário regular de aula e no contraturno vai frequentar a sala de AEE. Então, a educação especial não deixou de existir, mas ela é oferecida dentro da escola de ensino regular. Em todos os níveis da educação, em todas as etapas da educação. Os níveis de educação é nível básico, dividido de educação infantil, fundamental e médio, a educação especial em si e a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que são as etapas desse nível básico. E nós temos também o ensino superior, que tem 2 etapas, a graduação e a pós-graduação. Para concluir as nossas definições, é importante a gente retomar aqui os princípios da educação inclusiva, os princípios básicos da educação, que a escola tem a obrigação de efetuar a matrícula de todos os alunos da sua comunidade, independentemente de deficiências, carências ou dificuldades. A LDB, inclusive, fala da criança ter direito a uma vaga na escola mais próxima da sua casa. Caso isso não aconteça, o poder público tem que providenciar o transporte para essa criança. A criança com deficiência tem o direito a atendimento especializado. Se esse não é oferecido na sua escola, ela tem que ser encaminhada a uma escola mais próxima da sua residência, onde há o AEE e a sala de AEE. O aprendizado, o acesso ao conhecimento é para todos, inclusive para pessoas que já não estão mais em idade escolar, elas têm direito à educação de jovens e adultos. Cada pessoa ela aprende de um modo, ou seja, a escola tem que respeitar e se adequar ao ritmo e às peculiaridades de cada um. Então, ela vai oferecer o mesmo conteúdo, mas de maneiras diferentes, para que os alunos consigam entender. E o convívio escolar é um direito de todos, porque o convívio na sociedade é um direito de todos. Então, se a gente privar o deficiente e aquela criança que tem dificuldade de adaptação escolar do convívio escolar, a gente futuramente não vai conseguir inserir essa pessoa na sociedade. Então, a escola ela é uma preparação para a vida social e é um direito de todas as crianças terem essa preparação.